A minha Cattleya valqueriana aqui, ela está me dando flores desde março. Já é o quinto bulbo floral que eu tenho dela. E engraçado que está vindo mais um bulbo aqui. Então eu vou mostrar aqui, ó, ela está com 3 frentes. E está vindo mais um bulbozinho aqui. Espero que venha mais uma flor também, ou mais 2. Olá pessoal, eu sou Roberto Ferreira e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma história curiosa dessa planta. Essa aqui eu tenho um videozinho também publicado no meu canal com a minha primeira valqueriana, que é ela, é uma valqueriana, Cattleya valqueriana, Diana Flammea. E interessante que de março até hoje, esse momento, eu estou aqui no meu quinto bulbo com flores dessa Cattleya este ano. Então, de março para cá, ela não parou de me dar flores. E é uma coisa muito interessante esse comportamento. Normalmente a gente tem a mania de enquadrar as espécies em épocas de floração, né? E óbvio, isso aí na natureza corresponde a um certo pragmatismo, a uma certa condição disso se repetir sempre em períodos muito semelhantes. Mas a gente tem que entender também que quando a gente está no orquidário, no sistema de manejo, a gente interfere no comportamento das espécies, a gente muda o hábito delas. Então, na natureza, as espécies sincronizam a sua época de reprodução para a estação favorável de crescimento, normalmente. E elas têm um período comum em que elas representam aquela máxima floração nas populações naturais dos indivíduos que estão lá nos ecossistemas. E a gente sempre imagina também que essa condição ela vai se repetir nos orquidários. Só que a gente esquece uma coisa muito interessante: a adaptação dos organismos aos sistemas de manejo. Até a gente se adapta também às diferentes necessidades de diferentes regiões. Então, nesse caso aqui, a floração dela estendida de março até setembro, representa aí, basicamente, na minha condição de ver, uma resposta ao sistema de manejo em que essa planta está. Lá na natureza eu já tenho um videozinho meu também que eu trato disso, o comportamento das espécies para a reprodução, quais são os cuidados que nós devemos ter para que as espécies possam florir, né? Para que as plantas deem flores normalmente. Então a gente tem uma série de fatores envolvidos nisso aí. A rega ou irrigação para quem tem sistemas de irrigação, a luz, a nutrição mineral, então a gente tem que fazer as adubações corretamente. E esses fatores atuando conjuntamente, vai chegar no momento em que a planta vai estar preparada com toda a condição de reserva necessária para a floração. Então, no videozinho que eu trato disso, eu mostro lá que as espécies elas podem dar flores todos os anos. Então, existem algumas espécies que dão flores mais de uma vez por ano. Existem espécies vegetais que dão flores a cada 2 anos ou intervalos até maiores. Mas isso a gente está falando para uma condição em que lá na natureza, aquela relação fonte-dreno, ela é completamente diferente daquilo que nós executamos nos orquidários. Então lá as plantas são submetidas a estresses muito mais severos, coisas que não existem mais no orquidário. Então a gente sempre apela para o que a gente chama de memória genética. Valqueriana dá flores em março, abril. Nobilho dá flores a partir de junho. As labiatas, Cattleyas labiatas dão flores até abril, época da Semana Santa. Mas a gente percebe, por exemplo, eu tenho no meu orquidário, labiatas elas dão flores o ano inteiro. Então, recentemente eu estava com 2 labiatas belíssimas com flores. E agora, em setembro, eu estou aqui com pelo menos mais 3 ou 4 com espatas que vão me dar flores até o final do ano. Então, isso tem a nos dizer que as espécies elas se adaptam
a evolução é natural, no sentido de que vai promover uma adaptação aos seus diversos ambientes. Lá na natureza ela tem que se comportar dessa forma mesmo. Essa memória genética, ela impera, ela dita o ritmo, o ciclo de vida dos organismos. Então há uma certa sincronização associada a esse balanço energético que a planta precisa ter. Então ela prepara-se para a reprodução, chega no ápice da reprodução e no tempo seguinte ela tem que de alguma forma se recompor dessa energia investida na reprodução, que é a floração, que é a frutificação. Quando a gente está no orquidário, as plantas não têm mais essa condição de estresse que elas convivem na natureza. Nós damos uma boa nutrição, nós damos uma boa rega ou irrigação, nós temos uma boa condição de luz, ou seja, todos os fatores que são necessários para a planta permanecer produtiva, ela tem constantemente. Então não existe déficit nutricional, no sentido de recompor-se daquela energia investida para depois reproduzir. Então, a rigor, as plantas elas estão aptas a reproduzirem o ano inteiro, se você tem um bom sistema de manejo, se você mantém uma regularidade dos fatores que interferem nesse desenvolvimento, nessa mudança do programa do crescimento vegetativo para a reprodução, para a produção de flores. Então isso é só uma coisa que eu deixo aqui, como uma curiosidade. Às vezes a gente quer colocar as espécies como se elas fossem de alguma maneira imutáveis. Então se lá na natureza ela só dá flor até abril, no orquidário se der flor num período diferente não é aquela espécie. E eu acho que é um engano, um equívoco a gente pensar dessa forma. A natureza ela é plástica, a genética ela é adaptável, e essa memória genética ela vem dizer pra gente que isso não é uma coisa que acontece rigorosamente, como se não permitisse ajustes. Óbvio que tem que ter ajustes. Até mesmo a gente tem que pensar numa condição de que, por exemplo, uma espécie que eu adquiro da região sul do país, as condições climáticas do sul do país são completamente diferentes das condições climáticas de onde eu estou, Aracaju, Sergipe. Então vai ser necessário que essa planta ela se adapte por um tempo às minhas condições, que são diferentes das condições em que ela foi cultivada inicialmente. E vai chegar num ponto que esse ajuste metabólico é quem vai determinar essa época de floração. Aqui, por exemplo, eu não tenho restrições ao crescimento, à reprodução, diferentemente do sul do país, que tem um inverno rigoroso, sul e sudeste, que tem um inverno aí que acontece de março até agosto, com baixas temperaturas, às vezes até abaixo de zero. Então as espécies elas têm que estarem adaptadas àquela condição. E na minha região elas vão passar por um novo período de adaptação. Então não necessariamente ela vai ter que florir na mesma época que ela vai dar flor no sul, no sudeste e sul do país. Essa adaptação, esse ambiente novo vai fazer com que ela entre em equilíbrio e a partir do momento em que ela estiver numa boa condição de nutrição favorável à reprodução, ela vai reproduzir. Então eu deixo aqui esse alerta, eu deixo aqui essa curiosidade. Às vezes a gente quer enquadrar as espécies cultivadas em orquidário, cultivadas sob um intenso sistema de manejo em que a gente não permite que as plantas se estressem, não é? Então tem água suficiente, tem uma nutrição boa, tem um controle rigoroso de pragas e doenças. Então ela vai se comportar provavelmente, e é natural que isso venha a acontecer, mesmo que seja diferente da época da reprodução lá na natureza. Mas não é anormal, pelo contrário, para mim isso é um ajuste em que as plantas elas são submetidas, e obviamente porque existem caracteres, existem condições que permitem às plantas a fazerem esses novos ajustes. Bom, pessoal, fica aqui a curiosidade, não é nada de anormal. Então essa minha Cattleya valqueriana aqui, ela está me dando flores desde março.
Já é o 5º bulbo floral que eu tenho dela. E engraçado que tá vindo mais um bulbo aqui. Então eu vou mostrar aqui, ó, ela tá com 3 frentes. E tá vindo mais um bulbozinho aqui. Espero que venha mais uma flor também, ou mais 2. Dessa vez aqui esse bulbo só me trouxe uma flor. Mas ela tem sempre me presenteado aí ao longo desse período de março até agora setembro, né, com flores, os bulbos sempre com 1 ou 2 flores. Então vem mais um aqui, espero que venha mais uma flor também, para que eu possa curtir mais ainda a minha valqueriana em floração por um longo período do ano. Então, obviamente, eu acredito que isso é uma resposta à condição que ela está submetida hoje ao manejo, não é? Não falta água, não falta adubo, tem uma boa luz, uma boa ventilação, então tem um bom controle de pragas e doenças, e ela veio somente me presentear, né, me dar esse retorno aí, que é o que a gente mais espera dessa condição do nosso cultivo. Boas flores, belas florações. Bom, pessoal, essa era a mensagem de hoje. Falar um pouquinho dessa adaptação, dessa memória genética, que nem sempre é uma condição rigorosamente como as plantas estão lá no habitat natural. Se vocês gostaram da atividade de hoje, dá aquele joinha que vai ser importante para a gente. Aperte o sininho, clica no sininho para vocês serem notificados das nossas novas produções. E para aqueles que me acompanham já, semanalmente a gente está trazendo alguma novidade, semanalmente a gente está trazendo alguma informação, né, seja de cultivo, seja com pessoas que são experientes em algumas áreas, que possam contribuir com a nossa orquidofilia. E se você ainda não me acompanha, não perca a oportunidade, né? Inscreva-se no meu canal e venha curtir conosco essa grande aventura chamada biorquidofilia. Obrigado pela atenção, até uma próxima. Tchau.